pessoal, estamos aqui no treinamento intensivo de Direito Empresarial para não advogados. Se você tem interesse pela área jurídica, gosta do assunto, você está no lugar certo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Paulo Vieira, sou advogado, sou especialista em Direito do Trabalho, também em Direito Tributário, e tenho aí um mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente sou professor da FATEC. No curso de Gestão Empresarial, nós temos um módulo de Direito Empresarial, onde nós passamos as noções jurídicas para futuros gestores de empresas, principalmente de quem não é da área jurídica. E eu formatei esse curso aqui para você que quer saber noções de direito empresarial numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais simples para quem não é advogado ou para quem for estudante de direito, um bacharel e quer ter também uma atualização da matéria, pode vir com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, que é um intensivo, um resumo, noções gerais sobre ciência jurídica. Introdução ao estudo do direito. Aqui nós vamos trabalhar com a lógica jurídica. Geralmente essa matéria é dada nas faculdades no primeiro ano do direito. Aquelas pessoas que estão iniciando o estudo em ciências jurídicas. Quando falamos em ciência, o primeiro ponto de análise está na definição do seu objeto de estudo. Toda ciência precisa definir o que ela pretende conhecer, o que ela quer estudar. A medicina, por exemplo, define como objeto de estudo o corpo humano, a saúde. A psicologia vai estudar o comportamento, a história, os fatos que decorreram na evolução da humanidade. A sociologia estuda a sociedade, o fato social, ou a ação social, dependendo da teoria que você adota. Enfim, a ciência tem como o requisito a definição de um objeto de estudo. O que vamos estudar? Nesse ponto, precisamos definir também qual o objeto de estudo da ciência jurídica. Veja, quando entramos nessa definição, nessa questão, nós temos várias correntes, vários pensamentos. Precisamos estudar a lei. Algumas pessoas podem dizer, mas a lei teve como origem algo que aconteceu na sociedade, precisamos entender a sociedade. Mas a sociedade vem de um processo histórico. E acima da lei existe a justiça. Veja que quando comentamos a palavra direito, ela traz uma carga emotiva, uma carga de valor ligado ao que é certo, ao que é justo, ao que é correto. E podemos analisar por vários pontos de vista.
Seguindo a teoria de Hans Kelsen, que é um pensador que escreveu o livro A Teoria Pura do Direito, ele torna-se um divisor de água antes de Kelsen e após Kelsen. Ele traz um pensamento que precisamos purificar, limpar, definir com clareza qual o objeto de estudos da ciência jurídica. E ele começa definindo o seguinte: olha, a sociologia estuda a sociedade, a psicologia, o comportamento, a medicina, a saúde, o corpo humano. As ciências jurídicas deve-se estudar, analisar a norma. Quando ele faz essa definição, essa limitação do objeto de estudos, nós estamos afastando questões como justiça, como história, como a sociedade, como outra filosofia, estamos afastando essas análises, esses outros objetos, e purificando, por isso aí a teoria pura do direito, purificando qual vai ser o objeto de estudos da ciência jurídica. Fazemos isso através de um corte metodológico. O que é um corte metodológico? É a limitação, através da linguagem, do objeto que iremos conhecer. Vamos estudar as normas jurídicas. Normas jurídicas. Jurídicas por quê? Aquelas impostas pelo Estado. Não iremos estudar as normas morais, nem as normas sociais. Vamos estudar as normas postas, positivadas, expressas pelo Estado. Isso será o nosso objeto de estudos. É essa concepção, é esse pensamento que Kelsen traz. Conhecer é ter linguagem. Conhecer é ter linguagem. Se eu quero conhecer algo do mundo, como nós, estudantes, queremos conhecer as normas, precisamos saber que esse conhecimento acontece através de uma observação, observo e descrevo. O cientista, ele vai descrever o que ele está analisando. Por isso que a filosofia da linguagem usa até uma frase muito conhecida: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Conhecer é ter linguagem. Conhecer é poder falar sobre algo do mundo. E é isso que nós, cientistas do direito, estudantes, pesquisadores, vamos fazer. Analisar algo que queremos compreender o seu funcionamento, a sua mecânica, o seu sistema. Beleza? Esse é um ponto importante. Definição do objeto de estudo. Definimos como objeto de estudo a norma
jurídica. Norma jurídica. Seguindo o pensamento de Hans Kelsen, no principal livro dele, Teoria Pura do Direito. E o que é a norma? Nós temos a lei, um texto legal. Ela traz lá diversos enunciados. A norma é uma construção que se faz diante da lei. Quando analisamos um texto, iremos construir uma hipótese e uma consequência. A norma trabalha com essa estrutura, hipótese e consequência. Veja, vamos pegar a letra da lei. O Código Penal, matar alguém, pena. E ele vai definir uma pena. Reclusão de tantos anos. Esse é o texto da lei. Como se constrói uma norma, uma hipótese? Uma hipótese começa com a questão se. Se alguém matar alguém, nesse nosso exemplo aqui. A norma prevê um fato de possível ocorrência. Pode alguém matar alguém? Pode. É um fato possível. Se alguém matar alguém, deve ser. Deve ser o quê? Condenado a uma pena de reclusão até tantos anos. O universo jurídico trabalha com uma lógica do deve ser. Diferente das ciências naturais, se eu soltar uma caneta, ela deve cair? Não, ela vai cair. As ciências naturais trabalham com a lógica da dinâmica real das coisas. A lei da física, a lei da gravidade. Bom, no direito, a lógica é outra. É a lógica do deve ser. Se alguém matar alguém, deve ser preso. A pessoa, de fato, vai ser presa automaticamente no mundo real? Não, não sabemos. Pode ser ou não. Por isso que o direito, a ciência jurídica, trabalha com uma outra lógica, que é essa lógica que estamos conversando. Não do ser, não do que vai realmente ter de consequência, mas do que deveria ser. A norma, então, possui essa estrutura, uma hipótese e uma consequência. Nessa consequência, existe uma relação jurídica, um vínculo entre algumas pessoas, que chamamos de sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o poder de exigir um comportamento, uma conduta da outra parte. O sujeito passivo é aquele que deve se submeter à vontade do sujeito ativo, aquela pessoa que deve honrar um determinado comportamento, suportar o ônus de uma
relação. Um credor tem o direito de exigir o pagamento da outra parte. O devedor deve pagar os valores para o seu credor. E existe um vínculo, uma relação jurídica entre essas partes. Analisando toda essa estrutura normativa. Uma hipótese. Se alguém tomar dinheiro emprestado, deve ser o nascimento de uma relação jurídica entre o credor e o devedor, de sorte que o credor tem o direito de exigir a devolução dos valores da forma estabelecida no contrato, e o devedor deve honrar aqueles compromissos. Preenchemos essa estrutura com um conteúdo. Veja que a lógica jurídica, hipótese, consequência, sujeito ativo, sujeito passivo, ela é desprovida de conteúdo. É uma estrutura lógica. Assim como eu falo 2 mais 2 é igual a 4, esse 2 mais 2 é 2 mais 2 o quê? Pode ser 2 laranjas, 2 maçãs, 2 carros, qualquer coisa. Essa lógica também se aplica na nossa área aqui que estamos desenvolvendo. Uma hipótese, uma consequência e a relação jurídica entre sujeito ativo e sujeito passivo, eu consigo aplicar essa estrutura da norma em qualquer ramo do direito. E passa a ser uma estrutura universal. Em qualquer lugar do mundo, a norma possui essa identificação. Se alguém matar alguém, deve ser o nascimento de uma relação jurídica entre o Estado e o criminoso, de forma que o Estado tem o direito de suprimir a liberdade do criminoso, de forma que o criminoso deverá cumprir aquela pena de reclusão pelo período o qual for fixado na sentença. Colocamos conteúdo nessa estrutura normativa. Se alguém ultrapassar o sinal vermelho, uma hipótese de possível ocorrência, deve ser sujeito à pena de multa, pontos na carteira. Tendo uma relação jurídica entre, no caso, vamos colocar aqui a prefeitura de uma determinada cidade que aplicou aquela multa, a prefeitura da cidade de São Paulo, e do outro lado o infrator administrativo, esse deve suportar o ônus da relação, aceitando a pagar a multa, devendo pagar a multa, tendo os pontos na carteira. E o sujeito ativo exigir o pagamento da multa e aplicar a pontuação. Colocamos conteúdo de direito do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, nessa estrutura lógica, hipótese, consequência, relação jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo. Análise de conteúdo de direito tributário. Se alguém oferir renda, deve ser uma consequência o pagamento de imposto de renda
pessoa física, nesse exemplo que estamos dando, de forma que a União passa a ser o sujeito ativo, tem o direito de exigir o pagamento daquele imposto, e o contribuinte, o sujeito passivo, tem o dever de pagar aquele imposto para o sujeito ativo, a União. Colocamos conteúdo de direito tributário. Direito trabalhista. Se alguém contratar alguém, deve ser o nascimento de uma relação jurídica entre o empregador e o empregado, de sorte que o empregador tem o poder de direção e o poder disciplinar em relação ao trabalhador. O trabalhador deve cumprir a esse poder de direção, esse poder disciplinar estabelecido. As normas jurídicas são destinadas a regular relações humanas, condutas humanas entre pessoas. Compreendendo essa lógica, essa dinâmica, esse sistema de engrenagem de hipótese e consequência, estamos analisando o nosso objeto de estudo, a norma jurídica. Vamos avançar um pouco mais. A norma, ela é geral. Geral porque ela é para todos. E ela passa a ser abstrata, porque ela prevê um fato de possível ocorrência. Uma norma geral e abstrata. Como estamos analisando até agora, estamos prevendo situações que podem acontecer no mundo real. Existem diversas normas pairando aí. Se alguém matar alguém, se alguém oferir renda, se alguém contratar alguém, se alguém casar no direito civil, se alguém tiver uma união estável, temos normas gerais e abstratas. Como transformar essa norma geral e abstrata numa norma individual e concreta? Ela sai do máximo grau de abstração e transforma-se num grau de concretude, onde eu consigo aplicar a norma ao caso concreto. Vamos colocar conteúdo nessa estrutura normativa para ficar mais didático. Assim como na matemática, falamos 2 mais 2 e pegamos lá 2 lápis, 2 canetas, com sentido pedagógico, de facilitar a compreensão, aqui também vamos fazer isso. Se alguém ultrapassar o sinal vermelho, veja, a norma prevê uma hipótese geral para todos de possível ocorrência, abstrata. Ela não aconteceu. Deve ser aplicação da multa e pontos na carteira, numa relação entre a cidade, a prefeitura e o infrator administrativo. A norma geral. Quando alguém ultrapassa o sinal vermelho, precisamos de um mecanismo, ou um agente público, ou um radar, que depois um agente público vai analisar aquela foto, aquela imagem,
irá lavrar um auto de infração, identificando o dia, a hora, o local, o infrator, o veículo, e expedindo uma multa, uma correspondência, dado que, e vai identificar, dado que o motorista, o condutor, no dia tal, no horário tal, avançou o sinal vermelho, conforme identificado pelo radar ou identificado pela autoridade pública, deve estar sendo aplicada a pena de multa e de pontos na carteira. Veja que aquela norma que era individual, que era para todos, que era geral, para todos, abstrata, passa agora a ser uma norma individual. Eu identifiquei, eu apontei o infrator, identifiquei, e passa a ser concreto, passa a ser dia, hora, local. Houve uma aplicação da norma. E ela passa a ser uma norma individual e concreta. Ela sai de um grau de abstração e passa para um grau de aplicação de realidade. É como a norma está se aplicando. O sistema de normas está se movimentando, essa mecânica de funcionamento. Por isso, podemos identificar o sistema, o direito, como um sistema. O que é sistema? Sistema é um conjunto, para quem quer um conceito, escrever aí. Sistema é um conjunto de elementos interligados entre si que formam um todo unitário. Sistema metroviário. Temos a estação Tatuapé, Sé, Paulista, diversas estações do metrô que estão interligadas pela malha ferroviária e formam um todo único. Sistema metroviário. Sistema solar. O que é o sistema solar? Um conjunto de elementos que estão interligados entre si. Os astros, estrelas, estão conectados naquele entorno do Sol, formando o sistema solar. Sistema respiratório, sistema cardiovascular e assim vai. Esse conceito de sistema se aplica a qualquer situação, onde nós temos um conjunto de elementos interligados entre si. No universo jurídico acontece da mesma forma. Nós temos um conjunto de normas gerais abstratas, normas individuais e concretas, que devem estar interligadas entre si e formam um todo único, formando então um sistema jurídico. Um sistema jurídico. Esse sistema, para facilitar a compreensão, é trabalhada a ideia de estrutura de pirâmide, a estrutura piramidal, onde as normas inferiores buscam fundamento de validade em uma norma hierarquicamente superior.
eu tenho decretos, resoluções, portarias que vão buscar fundamento em um decreto. Esse decreto vai buscar fundamento em uma lei. Essa lei pode estar fundamentada numa lei complementar e essas leis ordinárias complementares vão estar fundamentadas na Constituição Federal. A Constituição Federal está no ápice dessa estrutura piramidal, dando fundamento de validade a todo ordenamento jurídico. As normas precisam estar em conformidade. Se não estiver em conformidade, esse sistema possui uma dinâmica de retirada desses dispositivos que são contrários, seja através de uma declaração de inconstitucionalidade, uma revogação, ele vai se ajustando de forma que tenha uma harmonia nesse sistema jurídico. Kelsey define o que está acima da Constituição. Estudamos que as normas precisam buscar fundamentos de validade numa norma superior até chegar na Constituição. E acima da Constituição, o que dá fundamento de validade à Constituição? Algumas pessoas que seguem outras teorias, porque aqui a gente está trabalhando em cima da teoria pura do direito, em cima da visão do positivismo jurídico, pode entender que o fundamento de validade da Constituição seria a sociedade, ou seria o povo, seria um valor social. E aí vem um ponto grande de discussão para quem segue a teoria positivista que nós estamos analisando. Veja que nós definimos como objeto de estudos a norma jurídica. Nós fizemos um corte metodológico que não vamos estudar a sociedade, o povo, a história, a filosofia, enfim, outros objetos de estudos de outras ciências. Nós, como cientista da área jurídica, que definimos como objeto de estudos a norma, fazemos um corte metodológico aqui. É isso que eu vou estudar. Assim como o oftalmo diz, eu vou estudar a visão, eu quero ser o melhor, entender como funciona esse mecanismo, eu quero me especializar nisso. Assim também o positivismo jurídico. Eu quero estudar as normas positivadas, as normas impostas, as normas jurídicas. Bom, então ele define o seguinte, que o objeto de estudo sendo a norma, acima da Constituição Federal, existiria uma norma hipotética porque ela não existe, ela é criada por um pensamento e que dá fundamento de validade a todo ordenamento jurídico. Essa norma é desprovida de conteúdo. Mas se fôssemos colocar conteúdo nela, o conteúdo que teria era apenas assim, cumpra-se o que está aí. Bom, esse é um ponto importante da teoria pura do direito, porque coloca como fundamento de validade da Constituição Federal, que inaugura o sistema jurídico, essa norma hipotética, porque criamos uma hipótese que fundamenta todo o ordenamento, todo o sistema jurídico,
sendo desprovida de conteúdo, estando em conformidade com a limitação do nosso objeto de estudos. Três pontos aqui, pessoal, que eu quero trabalhar com vocês antes de finalizarmos a nossa aula. Validade. O que é validade? Essa norma é válida. Vamos pegar aqui, para ficar bem simples, o jogo de futebol. Vale gol de mão? Resposta: olha, no jogo de futebol, não. No jogo de futebol não vale gol de mão. A não ser que nós estejamos em outro jogo, outro tipo de jogo, handball. Se a conduta foi realizada de acordo com a norma, com a regra do jogo, aquela norma é válida. É essa concepção que temos que ter. Aquela norma, ela surgiu observando as normas para o seu nascimento, para o seu surgimento, para a sua concepção, e a sua dinâmica está em conformidade com as outras normas jurídicas, então ela é válida. Ela é válida. Válida é isso. É uma relação de pertinência, uma relação de conformidade com as outras normas jurídicas desse sistema. Vigência. Vigência é a aptidão da norma em regular condutas. Existe uma lei que foi publicada lá no Diário Oficial. E muitas vezes no próprio texto da lei é comum ter lá, olha, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então ela passa a ser exigida naquele mesmo momento. Mas pode acontecer do texto da lei falar, estabelecer, essa lei entra em vigor daqui 12 meses, daqui 6 meses, daqui 24 meses, dando um tempo de adaptação. Ela existe, mas ela só vai ser exigida depois de ter determinado tempo. Ela não está vigente. Ela não, apesar de existir, ela não está apta a regular as condutas ali estabelecidas. É um tempo de vacância da lei, um período de adaptação. Eficácia. Eficácia, para nós que seguimos aqui a teoria pura, o positivismo, todas as normas são eficazes. Todas as normas devem produzir resultados para a qual ela foi criada. Se a norma existe, ela é eficaz. E outro ponto de análise que outros doutrinadores, outras correntes fazem é o seguinte: eficaz é aquela lei, aquela norma que pega na sociedade, que as pessoas cumprem efetivamente. Ah, então ela é eficaz, ela mudou um comportamento humano. Porque às vezes existe a lei, mas ninguém segue. Como acontecia há alguns anos, a lei do cinto de segurança. Hoje é uma lei eficaz. A lei que proíbe beber e dirigir. Hoje, cada vez mais, vem se tornando eficaz essa análise do aspecto prático, do aspecto real.
é um ponto de vista. Nós, positivistas, entendemos que todas as normas são eficazes. E se ela não está sendo aplicada na prática, temos mecanismos jurídicos para exigir o seu cumprimento. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão, essa introdução aqui intensiva dos principais tópicos de introdução ao estudo do direito, de ciências jurídicas, teoria pura do direito, dinâmica das normas e positivismo jurídico, tá bom? Espero encontrar vocês aí numa próxima aula. Até mais, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí pra gente, tá bom? Tchau, tchau.